Salve, salve, navegantes do saber. Eu sou o Guto Nogarol e você está no Política se Debate. Esse vídeo que você vai assistir é o corte de uma de nossas lives. Espero que vocês gostem do conteúdo, da forma como abordamos os mais diversos assuntos que afetam a vida de todos os brasileiros. Se vocês ficarem até o final e realmente gostarem do que estão acompanhando, deixe seu like, compartilhem o vídeo com seus amigos e dê uma chance para o canal. Se inscrevam aqui embaixo, ativem o sininho de notificações para quando estivermos fazendo as nossas lives ou lançarmos vídeos novos. E assistam até o final, vocês vão gostar. Falar de política e política internacional, então. Padilha, ministro da Saúde do Lula, diz que cancelamento de vistos da esposa e da filha de 10 anos é um ato covarde. Bom, na última semana, como nós vimos, o governo americano cancelou o visto de autoridades brasileiras envolvidas com o programa Mais Médicos, aquele programa que escravizava cubanos. Nós tratamos disso anteriormente, mas vamos passar rapidamente. No ano de 2013, foi criado o programa Mais Médicos durante o governo de Dilma Rousseff, uma tentativa de dar suporte financeiro à ditadura cubana. A desculpa, ou a justificativa, era que centros mais afastados do Brasil não tinham médicos, não tinham profissionais. Afinal de contas, os médicos brasileiros não tinham incentivos para atender em pequenas cidades, em pequenas localidades. E para suprir essa falta de médico, foram fazer uma parceria com Cuba. Então o médico vinha de Cuba para atender nessas localidades. No entanto, o médico ficava com 20 a 30% do valor combinado. Se o governo brasileiro destinava 10 mil reais, o médico cubano recebia 3, os outros 7 mil eram enviados para a ditadura cubana diretamente. E o que é pior, a família do médico ela ficava em Cuba refém do Estado. Ou seja, esse médico não poderia desertar, esse médico não poderia pedir asilo no Brasil, esse médico não poderia fugir do Brasil, porque a família dele era refém do Estado. E isso, no século XIX, tinha um nome, era chamado de escravidão. Portanto, o visto de diversas autoridades envolvidas com o programa Mais Médicos foi cancelado. E o governo americano estendeu o cancelamento, então, para a esposa e a filha de 10 anos do ministro Padilha, que veio criticar essa decisão. Dizer que é um ato covarde. Andréa Sadi, na Globo News, quase teve um troço. Provavelmente vocês já viram o vídeo. O desespero dela. Agora eu pergunto para vocês. Uma criança não poder visitar a Disney é terrível? Mas e uma criança que vai crescer sem pai? E a filha do Clezão, que o pai morreu na cadeia? E os filhos desse empresário? Deixa eu pegar o nome para vocês. O ex-policial militar Marco Alexandre Machado de Araújo não acompanhou a gravidez da esposa e nascimento da filha Liz, e nem os primeiros sorrisos, sons ou brincadeiras. Exatamente. Existem pais exilados na Argentina. Deixa eu pegar o nome do empresário. Ezequiel Ferreira Luiz, condenado a 14 anos de prisão. Que é esse rapaz da foto aqui.
Liz, Francisco, Mariana, Emílio, José e Paulo. 6 filhos. Ele está preso, condenado a 14 anos de prisão, e ninguém sabe o porquê. E ninguém entendeu o porquê. Mas pro ministro, o problema é a filha dele não poder ir pra Disney. Pra Andréa Sadi, o absurdo é uma criança ter um visto para os Estados Unidos cancelado. Mas 6 filhos crescerem sem o pai, está condenado a 14 anos de prisão, isso não gera revolta, isso não gera comoção. Aí tudo bem. Afinal de contas, é para defender a democracia relativa. Não podemos ser hipócritas, nós não podemos ignorar esse fato. A revolta é seletiva. Gente, o visto americano, o visto para qualquer país do mundo, é um benefício, é um privilégio, não é um direito. O país decide quem entra e quando entra no seu território. É direito do país. Agora, você colocar alguém na cadeia violando o processo legal, aí é que está errado. Você deixar alguém na cadeia doente, como Alexandre de Moraes fez com o Clesão até ele morrer, como faz com Daniel Silveira, correndo risco de vida, com o Bolsonaro com infecção pulmonar tendo que pedir autorização para ir ao médico, e porque apareceu numa live sem ter sido condenado, que aliás, a condenação, como eu disse, ela vai vir, os ministros já anteciparam o julgamento. A vítima está julgando Alexandre de Moraes. O advogado pessoal do Lula é um dos juízes. Seria a mesma coisa que colocar as raposas para julgar a raposa que destruiu o galinheiro. Esse é o Brasil, que se revolta por uma criança não poder ir para a Disney, não poder ir para os Estados Unidos, mas é o país que não se revolta com a perseguição política, com a perseguição à oposição, com presos injustos. Felipe Martins, Anderson Torres, a esposa doente, filhos. Mas aí tudo bem, aí a revolta não bate. Padilha, você acha mesmo que a sua filha não poder ir para Disney é um problema? Você acha que realmente que isso é realmente covarde? Isso é covardia? Covardia é presos sem julgamento, é corruptos estarem soltos. Como nós vimos, os ministros do STF cancelando as penas de Palocci, de João Vacari Neto, de Odebrecht, de JBS, que curiosamente empresas foram condenadas em todos os países da América Latina onde passaram, justamente no âmbito da Lava Jato. E só no Brasil que elas não foram condenadas. E o senhor vem querer me dizer que é covarde a sua filhinha não poder ir para os Estados Unidos visitar a Disney? Faça-me o favor. Os médicos cubanos que eram explorados aqui não era covardia? Enquanto o governo brasileiro mandava 5 bilhões de reais dos pagadores de impostos para fortalecer a ditadura cubana, enquanto os médicos eram ameaçados, tinham a sua família feita de refém em Cuba, mas covarde é cancelar o visto da sua filha. É realmente o poste mijando no cachorro.